Vamos ao nosso encontro de domingo. Nós estamos hoje participando do Evangelho Online, promoção do Centro Espírita Vicente de Paulo, de Bauru, com a participação de outros membros de outros centros também. Nós convidamos todos hoje para ouvirmos a exposição do nosso amigo Nazil Canarim Júnior. Vai falar hoje a respeito da lição 85 do livro Vinha de Luz, Substitutos. Convido a todos agora, nesse momento, a prece de abertura, a prece inicial. Aqueles que assim quiserem, podem fechar os olhos e acompanhar essa introdução para mantermos uma boa sintonia nesse momento. Rogamos ao nosso Mestre Jesus, bênçãos de luz a todos nós, a envolver todos nós que estamos participando desta reunião de estudo. Abençoe, Mestre amigo, cada um de nós. Que tenhamos condições, assim, de manter a boa sintonia, manter a boa concentração. Que tenhamos condições de buscar a compreensão nas palavras do expositor da noite, nosso amigo Nazil, trazendo para nós valiosas lições, e que essas lições possam permanecer gravadas em nossa memória, e assim termos condições de fazer o devido uso desses instrumentos na lida, no nosso dia a dia, no relacionamento com o nosso próximo, e que assim possamos nos tornar pessoas melhores. Abençoe, mestre amigo, envolva o nosso amigo expositor de hoje, o Nazil, para que tenha condições de concatenar suas ideias, suas palavras, da melhor maneira possível, inspirados pela espiritualidade que acompanha neste momento. Em vosso nome, Mestre Jesus, iniciamos as atividades de estudo desta noite. Nazil, meu amigo, é contigo. Obrigado. Uma boa noite a cada um de vocês. E o desejo de que possamos bem aproveitar as reflexões de hoje, que são reflexões muito interessantes. É o único comentário que Emmanuel faz do capítulo 1º do Evangelho, que é atribuído a Lucas. Há uma discussão, como em relação a outros textos que nos chegaram a respeito de Jesus, de quem seria Lucas. Não há uma identificação no texto que aponte para tal nome. A única coisa que o texto, que deve ser lido em conjunto com o livro dos Atos dos Apóstolos, é um mesmo texto, é uma mesma sequência. O que se identifica nele é a dedicatória. Está lá no início, no versículo de número 3 desse capítulo 1, assim como no versículo 1º do capítulo 1º do Atos, o destinatário, Teófilo. Apenas os pais da igreja, aqueles que nos séculos posteriores à dispersão dos hebreus na diáspora forçada em decorrência da destruição de Jerusalém pelos romanos, apenas eles se reportam à ideia de quem seria esta pessoa. Clemente de Alexandria, Tertuliano, há um fragmento que se encontra no Vaticano, conhecido como Muratoriano. Todos eles dizem que essa pessoa, Lucano, era alguém próximo a Paulo. E é uma certa evidência desta proximidade, porque o livro dos Atos dos Apóstolos contém inúmeras referências ao trabalho de Paulo.
as viagens por ele empreendidas, aqueles que o estudam, sabemos que essa pessoa tem uma participação ao lado de Paulo nas viagens em que ele empreende, nos conflitos em que ele se envolve, nas tarefas que ele cumpre e delega. Nos fala também sobre outros seguidores próximos a Jesus, mas numa proporção muito pequena. A somatória dos dois textos, o do Evangelho e do livro dos Atos, faz com que este seja, depois das cartas de Paulo, o maior texto atribuído a uma única pessoa no contexto dos chamados livros que compõem o Novo Testamento na visão da Vulgata Latina. Então, é alguém que desfruta de um amplo conhecimento, não só porque convive, mas porque escreve de uma maneira fantástica. Ele é grego ou ligado à Grécia. Tem participação na sinagoga, porque ele cita textos que são muito próximos daqueles da conhecida como Septuaginta, ou a versão dos 70 para os livros da Torá e sapienciais que antecedem aquilo que se conhece como o Novo Testamento. Então, é alguém de uma elegância expositiva muito grande e serve de parâmetro para inúmeros estudos, notadamente porque, além de descrever os mesmos fatos que são descritos por Marcos, de maneira bem resumida, por Mateus, algumas vezes bem detalhada, ele se preocupa em envolver-nos na narrativa. E com isto, chama a nossa atenção. Emmanuel faz um recorte, só usa este versículo de número 79 do capítulo 1, e, curiosamente, ele se reporta à figura de Jesus para dar a sua análise sobre aquele texto. Mas o texto não se refere a Jesus. O texto diz respeito a uma outra figura. Vamos começar fazendo menção à tradução. Isso é uma regra que a gente sempre faz quando nós temos acesso a uma tradução que é um pouco diferente daquela usada nas obras de Emmanuel. Nós já dissemos aqui, vocês que participam conosco sabem disso, que Emmanuel se vale de uma tradução escrita no Brasil no século XIX e pelo padre Figueiredo, e com ela é que ele compõe os textos das suas análises a respeito dos temas ligados ao Novo Testamento. Também, quando a parte ligada ao Velho aparece, a tradução é a mesma. Eu sou fã do André Churac, exatamente pelas qualidades que já pude aqui apresentar a respeito do seu trabalho. Um trabalho extremamente límpido. Ele nos faz retornar ao mais próximo possível dos textos gregos e hebraicos das narrativas. E isto facilita. Lucas escreve para gregos, então fica fácil compreender o quanto Churac domina o assunto. Você tem aí a frase que dá abertura ao nosso texto, e ela é: para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. A tradução do Churac muda. Ela nos diz:
para aparecer para aqueles que jazem na treva e na sombra de morte, para conduzir nossos pés no caminho da paz. A parte inicial é completamente diferente. Para alumiar, para aparecer. Eu disse a vocês que esse texto não diz respeito a Jesus. Nós estamos aqui diante de um cântico que o Evangelho atribuído a Lucas se remete, se reporta. Teria sido dito por Zacarias, ou Zacarias, como nós costumamos conhecer, o pai de Yohanan, o imersor, João Batista, como nós costumamos identificá-lo. Por quê? Porque batizava, convidando a todos a que se convertessem. Zacarias e sua mulher Isabel, em idade avançada, como aponta Lucas, ficaram surpresos com a informação de que seriam pais. Não era algo admissível, considerando os riscos de uma gravidez na idade que tinha Isabel. Nós não sabemos qual era essa idade, mas considerando o tempo de vida que as pessoas tinham nas condições em que eles viviam, certamente passar pelo processo da gravidez foi algo bastante arriscado. Mas um emissário, um espírito amigo, traz a notícia de que ela daria à luz a alguém que prepararia a vinda daquele que era esperado nos textos proféticos. Zacarias duvida. E por que duvida? Entra num mutismo. Diz o texto que isto aconteceu por influência daquela entidade. O fato é que esse mutismo permanece durante toda a gestação. Quando o menino nasce e ele então constata que a sua dúvida não procedia, a voz lhe volta. E o capítulo 1, dos versículos 68 a 79, representam a sua oração de agradecimento. Porque o próprio nome daquele menino contrariava as tradições que deveriam ser observadas em família. Para garantir a propriedade e as propriedades, os bens, era muito comum que os nomes se repetissem. E, ao invés de colocar Zacarias no menino, ele diz que ele deveria se chamar Yohanan. E isso traz dificuldades. Como ele não falava, a afirmação da sua mulher foi contestada pelos que foram visitá-los para conhecer a criança. Ele então toma de uma tabuinha e escreve o nome. É a partir desse momento que ele volta então a falar e proclama uma prece, uma oração maravilhosa que, dos versículos 68 a 75, é um salmo que celebra Yahvé Adonai, ou Adonai, como é a pronúncia correta, Adonai, no episódio de salvar o seu povo, que é o povo hebreu. Os versículos 76 a 79 é que são uma criação dele, mas do 68 ao 75 é uma repetição de um salmo que era observado nos cultos da sinagoga.
o versículo diz respeito a Yohanan e não a Jesus. Não a Jesus. O precursor viria anunciar aquele que era o enviado para cumprir tudo o que os profetas, os inspirados do passado, haviam dito. As leituras que se faziam a respeito daquele enviado é que nós sabemos hoje eram equivocadas. Razão pela qual aguarda-se a vinda daquele enviado entre o povo hebreu. Porque o propósito que eles aguardam daquele prometido é o propósito da libertação do povo hebreu, no sentido de fazê-lo condutor dos demais povos. Mas a missão de Jesus não foi esta. O seu propósito não era aquele. Eles continuam a esperar aquela figura, aquele enviado, quando Jesus já esteve entre nós e a sua mensagem alcançou a todos aqueles em que foi levada, esclarecendo qual era a sua meta, que Emmanuel, agora sim, no texto, faz questão de apresentar. No meio do texto que a gente vai voltar e trabalhar, existe o destaque de que essa presença dele se faz com o propósito de anunciar o reino. O reino. Eu, mais de uma vez aqui, já recomendei a leitura de um livretinho, de uma profundidade assustadora, do professor Herculano Pires, que fala-nos exatamente sobre o reino. Que essa ideia do reino, porque as interpretações a respeito desse tema também são muito equivocadas, mas muito equivocadas mesmo. A mensagem de Jesus, como agora Emmanuel então vai deixar claro, é uma mensagem que ele resolve trazer diretamente. O texto nos coloca como diante da observação da nossa própria situação, Se detemos a capacidade, as atribuições de administrar, é comum que distribuamos as tarefas entre aqueles que nos são subordinados. Todos os que podemos exercer alguma tarefa diretiva, sabemos como é complicado organizar o desempenho de um número razoável de pessoas. Numa atividade acadêmica, como eu exerço há tantos anos como gestor, são mais de 25 anos como gestor, às vezes de instituição, outras vezes de curso, ao lado do magistério. A tarefa de gerenciar pessoas envolve sempre um compromisso muito grande. Nós não podemos sobrecarregar alguns, temos que estar atentos às tarefas que são delegadas, muitas vezes o fazemos cobrando prazos, temos mesmo prazos para serem observados e temos dificuldade se eles não forem cumpridos. Somos sujeitos, por sermos administradores intermediários, à supervisão de administradores superiores, embora as estruturas universitárias não sejam tão amplas como as empresariais, nós temos que dar conta e somos cobrados. Então, quem administra fica sempre atento. Nós vamos ter que, de certa forma, orientar, educar, ver se o serviço é devolvido com qualidade, exatamente porque esta é a nossa tarefa. Agora, ao lado das tarefas que envolvem os outros, nós temos as nossas próprias. Então, eu não sou alguém que só cobra que outros façam. Eu preciso fazer a minha parte. E a minha parte não é cobrar que os outros façam, é também fazer aquilo que me cabe. Então, tenho prazos, tenho cobranças,
tenho metas e devo cumpri-las. É isso que Emmanuel diz. Nos parágrafos que abrem o texto, ele nos mostra exatamente essa situação. Se você tem o encargo de dirigir, sabe que tem que fazer as suas tarefas orientando outros, mas sabe que também terá que cumprir as suas próprias. E a gente não pode perder muito tempo vendo as tarefas dos outros, porque as nossas se acumulam. Então é comum que você delegue parte do que tem para fazer, mas traga para si aquilo que é da sua alçada, da sua competência, porque você também receberá cobranças a respeito daquilo. E às vezes essas cobranças nem precisam estar ali apresentadas diretamente. Está no fluxo daquilo que você vai fazer. E se não aparecer, pois bem, a partir dessa ideia-chave, ele constrói o raciocínio de que Jesus talvez não precisasse estar aqui conosco diretamente. E para muitas tarefas, como a gente constata facilmente, ele encarregou espíritos de grande envergadura, que vieram sob a sua inspiração, a partir do seu exemplo, sob a sua orientação direta, dar cabo daquilo que precisavam fazer. Emmanuel tem, num dos parágrafos, uma ideia dessa colaboração. Diz ele, desde os primórdios da organização humana, mobiliza Jesus a multidão de seus cooperadores diretos, a nosso favor, mesmo porque, tendo o poder administrativo da terra, acaba dando, e eu volto ao parágrafo anterior, a iluminados filósofos a tarefa de renovarem o entendimento das criaturas, a médicos sábios a tarefa de curar aqueles que estão enfermos ou desequilibrados, e também a condutores fiéis que precisam ensinar o caminho do bem. Esse é o conjunto de espíritos que nós vamos identificando sob as mais diferentes personalidades. As mais diferentes personalidades, qualquer que seja essa área. O progresso científico é sempre fruto de espíritos que detêm conhecimentos que a maioria esmagadora dos que estamos na Terra não detém. Somos deles dependentes. E eles nos trazem melhorias que constatamos objetivamente. Qual era a expectativa de vida há 100 anos atrás? Qual é a expectativa de vida, de existência nos nossos dias? Tudo se modificou. O progresso é fruto da contribuição de espíritos que, em número cada vez maior, retornam à face da Terra e apresentam àqueles que nela estão a sua contribuição. Assim também se dá no campo do pensamento, onde os amigos da sabedoria, filosofia é assim, do ponto de vista do idioma em que a palavra ganha esse significado até hoje utilizado, o grego, os amigos da sabedoria têm o tempo todo contribuído para que as nossas reflexões se aprofundem. Porém, cada qual revela as coisas dentro do contexto das suas próprias experiências e também dentro da parte que lhe compete trazer. Mas havia uma notícia que representa para o espírito que aqui está, e aí a obra do Herculano é o que vale a pena
a gente se reportar, reler ou ler, é o reino. Uma coisa simples de encontrar, mas difícil de se trabalhar. A descoberta de uma realidade que não fora o exemplo de Jesus, não fora a sua mensagem, talvez ainda não estivéssemos em condições de perceber. Ele vem nos falar da realidade espiritual. Vem nos dar mostras efetivas por si próprio da sobrevivência do espírito ao episódio da morte do corpo. Nós já dissemos também aqui que as interpretações a respeito disso são as mais variadas possíveis. As mais variadas possíveis. E que culminaram o que contraria o que era o ensino hebraico, e até hoje é, aquilo que é a constatação científica do evento morte do corpo, contraria as leis naturais. A palavra ressurreição, utilizada com o propósito da volta à vida de um corpo que morreu, não se sustenta, mas não se sustenta mesmo. E Jesus veio cumprir a vontade do Pai, no sentido de, naquele instante, trazer a notícia da existência desta realidade, do reino. Somos espíritos. O conhecimento desfrutado naqueles dias não tomou as coisas assim. Tomou pelo lado do maravilhoso, dizendo que ele havia ressuscitado em corpo e alma. As intervenções que ele fez e que recuperaram alguns espíritos cujo processo de desligamento do corpo em relação a eles não estava completo, o filho, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro de Betânia, são sinais que o conhecimento científico permite facilmente entender. São analisados por Allan Kardec em A Gênese e dizem respeito à morte aparente, à catalepsia. Conhecer os rituais de enterro da época, e Lucas, nos Atos, nos faz isso, nos apresenta isso de uma maneira muito, muito breve, clara. A pessoa cai em estado de catalepsia e é sepultada. Se ela teve a catalepsia ou a morte, vai descobrir-se depois. Ninguém perde tempo. Faz aquilo que tem que ser feito. Alguém vai objetar, mas e Lázaro? Já estava ali por vários dias, segundo o relato de quem? De sua irmã, que até chegou a uma conclusão de que ele deveria nem estar cheirando bem. Mas é uma conclusão que ela chega. Ele foi levado, colocado dentro do que era o ritual hebraico, na caverna, envolvido em aromas, a esperar a decomposição corporal para que os ossos fossem recolhidos numa urna, num ossuário. Um tempo bem depois. Jesus não, ele apenas dorme. E vai até lá e lhe pede, venha, saia daí. E ele sai, com pés e mãos enfaixados. Então Jesus veio mostrar por si próprio e pelos recursos de que dispõe como espírito celeste que a sobrevivência é a regra. Mas como compreender isso sem informações? Os espíritos voltaram a esse assunto no século XIX. E até hoje as pessoas também não conseguem trabalhar a questão. Cabe a nós a tarefa de fazer
tudo o que podemos para tornar esse assunto conhecido. As informações que detemos transferidas, mas isto é fácil fazer? A resposta é não. Não. Porque a visão espiritual da realidade do espírito é algo que vai sendo construído no tempo. De novo, Herculano Pires, mas agora no livro O Espírito e o Tempo, a nos dizer que há estágios que nós precisamos cumprir, nos informando, refletindo, melhorando-nos a nós mesmos e, a partir daí, avançando. O forte do texto do Emmanuel não está na ideia de que Jesus veio ele próprio para cumprir a tarefa. Entendeu que era assim. Por quê? Porque era ele que detinha a capacidade de passar por aqueles episódios todos, tendo em mente os frutos que seriam colhidos. Sabia que não seria compreendido totalmente, mas fez questão de vir. E olha, animou aqueles homens que o seguiram de tal forma e nos anima até hoje, a ponto de chegarmos então ao ponto alto da mensagem. A inspiração que nos vem do comportamento de Jesus está nos 2 últimos parágrafos, a cereja do bolo que Emmanuel foi produzindo para a gente, né? A cereja costuma enfeitar para aqueles que fazem bolos confeitados e por isso é destaque. Diz-nos ele, atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. O Supremo Senhor aqui já está se referindo a Deus. E Jesus chamou para si um serviço intransferível. E a pergunta com a qual nós encerramos a nossa conversa e projetamos uma semana de muito parar e pensar, já descobrimos qual é o dever que a vida nos confere? Porque, curiosamente, nós sabemos de deveres, como Emmanuel aponta, mas ligados ao transitório. Qualquer um de nós que é chefe de si próprio, que é subordinado a outros, sabe o que lhe compete fazer. Às vezes trabalhou hoje o dia todo, outras vezes usufruiu do repouso e amanhã vai ao trabalho. Outras vezes já trabalhou suficientemente para ter a aposentadoria, mas se ocupa de outras tarefas no intuito de manter o mesmo padrão de existência que tinha anteriormente. Percebam vocês que tudo isso está ligado ao passageiro. 70, 80, 100 anos é o passageiro. Mais uma reencarnação para nós. Agora, qual é o dever que a vida nos confere? A vida, não a existência. Nós queimamos as existências, infelizmente, atrás do efêmero, atrás do transitório. Somos capazes de não dormir para cumprir jornadas que nos possam garantir tarefas que ajudem no orçamento. Passamos inúmeros anos sem nos lembrarmos da prece, do compromisso espiritual, exceto se a dor nos visita. Aí, nessa hora, nos lembramos que há um Criador. E o que queremos dele é a insanidade de sempre, né? Livra-nos do mal. Deixa-nos sem o problema. A questão é muito clara. Nós sabemos se aquilo é um mal?
Evidentemente que não. Porque não temos a ótica do espírito. Então a pergunta da semana, minhas amigas e meus amigos, é uma tarefa. Encontrar o livro O Reino, dar uma lida ou relida nele e depois não deixar de ir dormir à noite sem se questionar qual é o dever que a vida me conferiu. Qual é o dever? Enquanto espírito, essa mensagem de Jesus é muito clara. Ele veio nos falar da sobrevivência. O que temos a apresentar em termos de conquistas espirituais após a presente existência, tendo tido a chance de acessar as informações que já acessamos? É com uma pergunta que a gente se despede. É a tarefa que temos para conosco e para com Deus, o Supremo Senhor. Há um serviço intransferível em favor de nós mesmos, o dever. Qual é? Escutemo-nos, paremos, reflitamos, para ver se o estamos cumprindo, se ainda nem o identificamos, ou se estamos levando as coisas de uma maneira que um supervisor, e esse supervisor podemos ser nós mesmos, diria: recomeça, porque você não acertou a tarefa delegada. Pensemos, ok? A gente tem a oportunidade de vibrar em conjunto, né? E eu gostaria de, nesse momento, pedir que nós uníssemos os nossos pensamentos com um único propósito, né? Eu sei que nos encontros em que eu não participo, às vezes esse momento das vibrações é amplíssimo, o que é da característica de cada um que tem a tarefa de realizá-lo. Eu tenho uma maneira um pouco diferente de trabalhar, né? Eu gosto de chamar a atenção para um ponto só, um ponto só. E esse ponto só está no versículo da abertura. Tanto Churac como o nosso amigo Padre Figueiredo traduzem o texto de Lucas na parte finalzinha do 79, dirigir os nossos pés, os nossos passos no caminho, pelo caminho da paz. Paz. Esse é o desejo que eu gostaria, nesse momento, fosse o nosso. Que os amigos espirituais nos ajudem a ser pacificadores, a começar dentro de casa, no ambiente de trabalho, na rua. Sejamos aqueles que não defendem contendas. Se ofendidos, saibamos entender a posição que cada um adota, mas nunca revidemos. Uma agressão sofrida, verbal, física, não deve ter o revide. O próprio direito nos diz que é possível, sim, conter a agressão, o exercício da legítima defesa, sem extrapolar. Então se entende que todos podemos nos defender, mas o propósito é outro. O mundo não tem paz. Seja pelos episódios de guerras entre os homens, seja nas nossas cidades. Notícias diárias de homicídios, feminicídios, infanticídios enchem as páginas dos meios de comunicação, com destaques, repetições, questionamentos, comentários agora. Trabalhemos pela paz
e vibremos para que ela efetivamente seja uma realidade. Que os nossos pés sejam pés ao lado dos quais apenas a paz exista, fruto das nossas ações. Às agressões, a nossa resposta deve ser sem o revide, aceitando, principalmente quando demonstram que aqueles que nos agridem não entendem muito bem o que fazem. Com esse propósito, a gente se despede. E que a paz permaneça conosco nos dias da semana que nos separam do próximo encontro de domingo para refletir um pouco em conjunto. Que assim seja.